Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos ver um pouquinho mais sobre a parte de recrutamento e seleção, tá? O que nós vamos ver dentro dessa sequência de vídeo? Principalmente a diferença entre recrutamento e seleção, as etapas necessárias dentro do processo de recrutamento e os modelos que nós podemos estar utilizando para planejar essa necessidade de pessoal que é tão importante nas organizações, assim como algumas formas de nós entendermos esse processo externo de pesquisa de mercado e de como que nós podemos estar relacionando e executando essa parte de recrutamento externo e interno, principalmente na análise de vantagens e desvantagens, ok? Primeiro grande elemento que nós temos que entender é a dialética existente entre o mercado de trabalho e os recursos humanos. Existe a seguinte situação: as pessoas elas buscam atrair ou serem atraídas pelas empresas. Por um outro lado, as empresas elas necessitam das pessoas para estar executando ou utilizando lá no seu dia a dia a sua mão de obra para a execução das suas tarefas. Ou seja, as empresas elas precisam de recursos humanos para poderem estarem vivas, executando ou dispondo ou gerando resultados. Por outro lado, as pessoas elas precisam dessas empresas para venderem sua força de trabalho, seu conhecimento e oferir lá ao final do mês, enfim, dentro do seu período de trabalho, os seus resultados, os seus benefícios. Então, dentro desse universo, nós temos dois grandes elementos e duas grandes palavras que são importantíssimas e distintas entre elas. Uma delas é a questão do recrutamento e a outra é a seleção. Quando nós falamos em recrutamento, nós estamos falando do processo em que a empresa ela busca divulgar e oferecer oportunidades ao mercado. Isto é, todo aquele processo de técnicas, procedimentos que visa atrair candidatos. Então esses candidatos que possam ser qualificados, que sejam capazes de vir ocupar um cargo dentro dessa empresa. Então vir suprir aquela necessidade que ela possa ter. Ou seja, é a mão de obra, é a matéria-prima, né, que vai estar ao longo do tempo fazendo com que essa empresa funcione por si só. Então isso tudo, tá? Então esse processo de recrutamento nós temos que pensar que ele tem que ser um processo eficaz. Então atrair um certo número de pessoas, mas esse certo número de pessoas ele tem que também satisfazer aquelas necessidades específicas da organização. Não é apenas número, mas é um número com qualidade, com uma certa quantidade e qualidade perante aqueles requisitos necessários da empresa. Por outro lado, nós temos o processo de seleção. Quando nós falamos em seleção, estamos falando do processo de escolha, tomada de decisão, filtro. Então, fui lá, atraí uma certa quantidade de pessoas para uma determinada área, determinado cargo, e aí, com base em algumas especificações, eu vou fazer uma escolha para tentar identificar ou tentar melhor ajustar entre a pessoa, as pessoas que estão disponíveis com o cargo a ser desenvolvido, a ser desempenhado. Então nós pensamos e podemos estar entendendo isso como a escolha da pessoa certa para o lugar certo. Então esses são os dois grandes elementos. Nós vamos iniciar o primeiro processo analisando a questão de recrutamento. Recrutamento, nós podemos entender ele como três grandes fases. Uma fase que é o entendimento do que a empresa precisa, quais são as necessidades dessa organização, desta empresa por si só, para que ela possa funcionar adequadamente. Um outro lado é a análise do que o mercado externo está oferecendo perante a necessidade que essa empresa tem. E também podemos entender as técnicas que depois nós vamos estar aplicando para fazer esse recrutamento de uma maneira mais eficaz, com melhores resultados, por consequência menores custos para essa organização. Nesse sentido, então nós temos três etapas do processo de recrutamento, tá? Três etapas. Primeiro, que é o entendimento interno, a pesquisa interna, onde nós vamos estar analisando a empresa. Segundo, a parte de análise externa, que é tentar entender um pouquinho o que o mercado está oferecendo. E a terceira parte de recrutamento propriamente dita. Vamos entender a primeira questão relacionada às necessidades da organização. Isso quer dizer o quê? O que essa empresa busca? Quais são as carências? Seja ela de médio, curto ou longo prazo, né? Isso nós temos que entender
o que a empresa tem de planos, sejam eles imediatos ou planos futuros. E essa pesquisa ela pode ser denominada de planejamento de pessoal. Né? Então podemos chamar ela de planejamento de pessoal, planejamento das necessidades de recursos humanos da organização. E isso tudo vai depender da organização, do setor, de uma série de levantamentos de informações para que esses dados, esse levantamento, em conjunto com a área de recursos humanos, ela possa dimensionar de maneira adequada esse fator de carga de trabalho, ou de carga de produção e de necessidades por consequência. Entendendo um pouquinho nesse sentido, nós podemos ter alguns modelos utilizados pelas empresas, que podem ser utilizados pelas empresas, que pode ser baseado na procura de uma procura estimada por produto, ou baseado em relação ao segmento de mercado, ou a questão relacionada à substituição de postos-chave, ou por meio do fluxo de pessoas que entram e que saem da organização, ou um modelo mais integrado, ou também com base aí na questão de gestão de risco do capital humano. Vamos entender cada um desses modelos, as particularidades. Este primeiro modelo, baseado na procura estimada de produto e serviço, ele busca ir externamente e tentar identificar o que o mercado está apto ou está buscando em termos de produto e serviço ao longo do tempo. Então, ele é mais focado principalmente na identificação de necessidades a nível operacional. Já no mercado baseado por um segmento ou segmento de cargos, está se analisando também, principalmente a questão de nível operacional, principalmente empresas de grande porte, onde vai fazer uma análise de alguns fatores estratégicos, por exemplo, volume de produção, nível de vendas ou algum plano de expansão ao longo do tempo. Vai fazer uma análise dos níveis históricos da força de trabalho, ao qual ela já tem um determinado conhecimento desta força, e com base nisso, ela vai tentar entender o planejamento futuro e com esse comparativo entre passado e presente, ou um passado e o futuro desejado, ela vai identificar as necessidades a serem compostas, a serem buscadas em termos de capital, de recursos humanos no mercado. O terceiro modelo, que está relacionado à substituição de postos-chave, ele está mais numa análise em que quem pode substituir a quem vindo a surgir uma futura vaga. Então, este modelo aqui ele leva em considerações informações mínimas como a função, o status dos candidatos atuais, o desempenho obtido desses candidatos que estão nas funções atuais em suas avaliações de desempenho, avaliação de seus pares, dos seus subordinados, e ele leva em consideração uma série de elementos, e a empresa ela pode estar utilizando dessas informações para tentar promover essas pessoas ou não. Então vejamos que nós podemos ter uma série de hierarquia, e essas pessoas ela tem uma série de cursos que ela pode ter, uma série de acompanhamento, uma certa preparação que ela pode vir a estar assumindo um cargo futuro. No quarto modelo, nós estamos falando no modelo baseado em fluxo de pessoal. Nada mais é do que uma análise histórica entre as entradas, saídas ou promoções e transferências. Então, nós tivemos, isso quer dizer que faz uma análise lá que tem tantos desligamentos, tantas transferências, promoções, admissões, e lá no final nós temos um número X específico de pessoas de uma forma histórica. E com base nisso eu posso estar projetando as minhas necessidades futuras. Um outro modelo que pode ser o planejamento integrado. Então esse planejamento integrado ele vai levar uma série de informações, onde nós temos as entradas e temos as saídas. Essas entradas podem ser as questões de admissões, possíveis transferências, possíveis afastamentos e por consequência as saídas, os desligamentos, as aposentadorias, transferências, entre outras informações. E com isso também leva em consideração volumes de produção planejado, mudanças tecnológicas que possam vir estar utilizando esta empresa ao longo do seu futuro projetado, dentro do seu planejamento estratégico, as condições do mercado, o que o mercado está buscando, ou mudanças de mercado, mudanças de comportamento, e propriamente o planejamento de carreira dentro da organização. Então seria um modelo muito mais amplo, muito mais robusto, que vai vai tentar perpassar por uma série de análises e interações
para conseguir fazer uma melhor distribuição da sua carga de necessidade de capital de recursos humanos. E também nós podemos estar utilizando um outro modelo que pode ser baseado na questão do risco do capital humano. Quando nós falamos em risco de capital humano, nós estamos falando principalmente naquelas funções que são estratégicas dentro da minha organização, em que a perda dessa pessoa ou dessas pessoas que assumem determinada função, elas são de suma importância. Então isso quer dizer que tem um grande risco associado, tá? Então o nível de desempenho em relação ao potencial de desenvolvimento é algo mais complexo. Nós estamos falando no nível de desempenho muito mais elevado para um potencial de desempenho extremamente elevado. E nesse sentido nós temos que ter uma análise criteriosa da gestão de risco desse capital humano. Então isso é uma atenção muito especial de algumas organizações, muitas vezes perdendo algumas pessoas, são aquelas pessoas-chave que promovem o desenvolvimento, o crescimento da empresa como um todo. Na pesquisa externa de mercado, nós estamos analisando tudo aquilo que envolve o que o mercado ele está oferecendo em termos de fonte de recrutamento, tá? Fonte de recrutamento refere-se aos diversos segmentos ou classes de candidatos e respectivas características. Por exemplo, cada segmento possui uma determinada característica e ela pode atender por um determinado apelo. Se nós estamos falando em termos de captação de pessoas para um nível técnico, nós temos determinadas formas que são mais apropriadas para atrair determinados candidatos ou para conseguir manter ou chamar pessoas que possam vir a suprir determinadas vagas. Se eu estou falando em produção, é outra maneira. Se eu estou falando em algo de direção, gerência, pode ser que sejam outras características e outras formas de estar captando ou atraindo determinadas pessoas. Essa abordagem de recursos do mercado de recursos humanos, ele é importante para que a empresa possa obter determinados resultados. Isso quer dizer que o mapeamento das fontes de recrutamento, elas podem auxiliar no rendimento do processo de recrutamento, na redução do tempo e principalmente na questão de custos. Isso quer dizer que o processo de recrutamento, ele depende de uma decisão de linha, isto é, o processo de recrutamento ele é uma função de apoio, é uma função de staff. E essa função de staff ela é executada mediante algumas decisões que são informadas previamente ou disponibilizadas para este setor, para que a partir disso ele possa começar a desenvolver todo aquele processo de início, seja ele de captação de um recurso para determinada vaga. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginamos que nós necessitamos de um determinado material e vamos lá no almoxarifado buscar algum produto. Vamos imaginar que a necessidade de recrutamento seja semelhante a uma requisição de um determinado material quando nós vamos lá no almoxarifado. O que nós estamos buscando quando chegamos lá? Nós temos lá determinadas características do produto que nós necessitamos, da quantidade, do tipo que ele tem que ser, ou seja, determinadas particularidades. Então, este setor ele vai avaliar se existe isso em estoque e se há estoque, quais são as características específicas. Se não possui, ele vai fazer uma requisição de compras. Se nós trazermos isso para um outro lado, em termos de gerenciamento e recrutamento de pessoas, nós estamos fazendo uma relação muito similar. Porém, o nosso produto, a nossa matéria-prima, são as pessoas. Se existem pessoas disponíveis com determinadas características dentro daquilo que eu estou buscando, aquele produto que eu estou necessitando, ok. Se eu não tenho, eu vou ter que fazer uma requisição, ou seja, eu vou ter que fazer um processo de recrutamento externo desta necessidade. Como exemplo de modelo de requisição de necessidades, nós temos esses três elementos. Então, cada empresa, dentro de suas características, ela pode estar delimitando algo mais complexo, com mais informações, menos informações. Isso é específico de cada organização. E depende basicamente daquilo que ela está procurando, seja ele também na questão das especificidades, do cargo a ser suprido e o recurso propriamente dito.